Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, amigo ouvinte. Estamos começando o programa A Tua Palavra é a Verdade. Nessa segunda-feira, dia 11/8/2025. Nós damos graças a Deus por mais um dia, por mais um programa, pela sua vida, você que está ligado ouvindo a nossa programação. Toda segunda-feira você tem um encontro marcado conosco, você tem um encontro com a Palavra de Deus aqui no programa A Tua Palavra é a Verdade. Ele vai fazer uma lembrança aqui que o dia de ontem, foi o Dia dos Pais, e nós gostaríamos aqui de parabenizar todos os pais, que Deus abençoe grandemente. Você que teve o privilégio de se tornar pai, sabemos que os filhos são heranças do Senhor, são bênçãos do Senhor para nós, e realmente é uma bênção também sermos pais, termos a responsabilidade de cuidar, de alimentar, de educar, de proteger aqueles que o Senhor permitiu que fossem gerados a partir de nós. Então a nossa bênção, a nossa oração para que Deus abençoe a você, papai, São muitas as pessoas que são pais, tem avós, os avós já são pais 2 vezes, tem aqueles que estão sendo pai ali pela primeira vez, sem saber muito como lidar com essa experiência, mas o segredo é nós dependermos do Senhor, dependermos de Deus, pedirmos a orientação a Ele para que possamos educar adequadamente os nossos filhos, que possamos ser um bom pai, um bom marido, um bom dono de casa. Então Deus abençoe grandemente a você, papai, que Deus cuide da sua vida e lhe dê sabedoria para educar bem os seus filhos. Meus amados, no programa de hoje, nós iremos compartilhar um novo tema, o tema do nosso programa, que acreditamos que será para esse programa e um outro programa, vamos falar a respeito do pecado. Se você lembrar, na semana passada, nas 2 últimas semanas, nós falamos sobre a igreja. Inclusive, se você não ouviu o nosso programa, você pode assistir lá pelo YouTube, no canal Riqueza de Cristo. Pesquisa aí, canal Riqueza de Cristo no YouTube, e ali, se você não conhece ainda, faça a sua inscrição e assista ao nosso conteúdo, e os programas anteriores estão disponibilizados lá. Então, nos programas anteriores falamos sobre igreja, hoje nosso tema vai ser sobre o pecado. O que é o pecado, como se iniciou, como é que ele atua na vida do ser humano. Então é um tema bem interessante. Eu queria chamar a sua atenção e convidar você para acompanhar com a leitura da Bíblia, conferindo cada texto que vai ser citado, até porque nós temos sempre trazido os temas, mas mostrando nas Escrituras o que a palavra de Deus fala sobre isso. Nós não estamos aqui para falar o que nós achamos, o que nós pensamos a respeito desse assunto tratado no programa, não. Nosso objetivo é trazer o tema e verificar, conferir nas Escrituras, verificando ali cada versículo da Bíblia que fala sobre esse assunto, e é por isso que nós encorajamos você a acompanhar com a leitura bíblica, conferindo os textos que nós citamos, tá certo? Quero lembrar você que esse programa é da Igreja de Deus em Alagoa Nova, e as nossas reuniões acontecem todas as quartas e sábados, 19h30. Nas quartas-feiras, as reuniões acontecem nos lares. E nos sábados é na rua Helena Vicente Sem Número, no Parque da Lagoa. Com exceção desse próximo sábado, que será lá no Sítio Geraldo, na Chácara Manaí, no Sítio Geraldo, a nossa reunião desse sábado que vem. E você é nosso convidado a estar conosco, para juntos louvarmos ao Senhor, desfrutarmos da sua palavra, orarmos juntos. Você é o nosso convidado. Desde já, gostaria aqui de agradecer a audiência de alguns amados irmãos que eu sei que estão na escuta, que é a irmã Edith, sempre ligada, ouvindo, o irmão José, o esposo da irmã Edith, ao Mateus, a irmã Antônia, sempre ligada, ouvindo o nosso programa, ao Romildo lá da barbearia, ao irmão Edivaldo, ao Ailton e Valquíria, a irmã Graça, a Marisete, ao irmão Valdênio lá na oficina, a irmã Ana, a irmã Adriana, que são vizinhas dele ali, e também a irmã Francidalva lá no Sítio Geraldo, e todos vocês que estão aí na zona rural, a nossa gratidão, o nosso agradecimento pela sua audiência. É muito bom poder contar com a sua audiência nos sítios, nas fazendas, aí, as pessoas ligadas, muito obrigado. Você que está aqui na nossa zona urbana, Deus abençoe grandemente nas repartições públicas, na sua própria casa, nos comércios, enfim, aonde quer que você esteja ouvindo, receba
a nossa gratidão, a nossa bênção sobre a sua vida, nosso rogo a Deus para que Deus abençoe a você que é o nosso ouvinte. Como eu falei no programa de hoje, vamos falar sobre pecado, né? Vamos falar sobre esse tema que é muito interessante. Nós queremos que você acompanhe a leitura e nós vamos ouvir esse assunto hoje, depois do nosso apoio cultural. Vamos ouvir o apoio cultural. A água que você bebe realmente é boa? A água pura e natural é a água que vem das nascentes, rica em minerais e com pH alcalino. Essa é a água que nos hidrata, mas infelizmente ela perde as suas propriedades no caminho até a nossa casa. Essa água pode afetar a nossa saúde e a saúde da nossa família. Mas existe uma solução para este problema: os purificadores de água da Aqualive. Com tecnologia exclusiva Triway, que elimina as impurezas, mineraliza e ioniza a água da torneira, transformando-a em uma água alcalina, antioxidante e hidrogenada. Siga o Instagram da Aqualive, @aqualive.cg, e fique por dentro das novidades. Você também pode enviar mensagem via WhatsApp 839-9148-2126, 839-9148-2126, e assim tirar suas dúvidas, fazer o seu pedido e receber o seu produto em sua casa. Água é vida e com a Aqualive você pode viver mais e melhor. Eletrônica digital, concertos em TV, som, micro-ondas, caixa Bluetooth, lavadora e muito mais. Localizado à rua Antunes Brandão, próximo a Cagepa. Telefone 981024181. Organização DIE. Na hora de fazer as suas compras, escolha o Varejão Venâncio. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, verduras e açougue. Todo dia é dia de preço baixo no Varejão Venâncio. Tá esperando o quê? Então vem fazer economia, vem que aqui é o seu lugar. É logo ali, o Varejão Venâncio fica na PB 097, entre a Lagoa Nova e Lagoa Seca, ao lado da Escola Municipal Yaya Tavares. Telefone 987-37-8837. 987-37-8837. Varejão Venâncio, aqui é o seu lugar de comprar barato. Estamos às 10 horas 11 minutos. Você está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade, programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, 10 horas da manhã. Então, toda segunda você tem um encontro marcado conosco. Você tem um encontro com a Palavra de Deus aqui no programa A Tua Palavra é a Verdade. Eu sou Francisco Araújo, toda segunda-feira aqui comunicando com você, levando a Palavra de Deus até a sua casa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos orar um pouco ao Senhor nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa manhã, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez nos voltarmos a Ti, voltarmos o nosso coração ao Senhor, para desfrutarmos da Tua presença, para recebermos a Tua palavra, a Tua luz e a Tua verdade sobre as nossas vidas, para que nós possamos ter o nosso coração cada vez mais regados pela Tua palavra, e que o nosso coração seja uma boa terra, que possa responder positivamente ao Teu falar. Abençoa essa manhã, abençoa essa semana, abençoe cada um dos nossos ouvintes. Vai de encontro, Senhor. Tu que conhece o coração de cada um deles, que sabe a dificuldade que cada um tem enfrentado, conhece todas as nossas necessidades. É por isso que clamamos a Ti. Nessa manhã, visita cada um daqueles que se encontram enfermo que se encontra entristecido, abatido, desanimado, depressivo, ansioso. São tantas as dificuldades,
as enfermidades, os problemas, mas tu, Senhor, és a solução. Pai, no nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, que Deus abençoe grandemente essa manhã e toda essa semana que está começando, não é? É muito bom começarmos a semana ouvindo a palavra de Deus, voltando o nosso coração para o Senhor. Tenhamos uma semana abençoada. Deus abençoe grandemente a sua vida. Meus amados, no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema, esse tema é bem interessante, que é a respeito do pecado. Na verdade, no programa de hoje, nós vamos fazer também a distinção entre o pecado, os pecados no singular, né? No plural, perdão, e o pecador. O pecado, os pecados e o pecador. O pecado, vamos ver, é a natureza pecaminosa que todo ser humano tem. Os pecados é os atos pecaminosos que os homens, que as pessoas cometem. E o pecador, obviamente, são as pessoas, né? Somos nós. Então, nós somos pecadores, temos a natureza do pecado habitando dentro de nós e cometemos pecados, atos pecaminosos. Então, nós vamos destrinchar todo esse assunto no programa de hoje, tá certo? E queria convidar você para acompanhar, pega a sua Bíblia aí. Se você não tiver uma Bíblia do seu lado, anota esses versículos para que você possa conferir posteriormente. É muito importante que você verifique na palavra de Deus, porque, como já falei antes, nós não estamos dando a nossa opinião, mas vamos ler os textos, como sempre fazemos quando abordamos os temas aqui no programa, verificando vários textos na Bíblia. Então, o nosso programa sempre nós vamos estar passeando nas Escrituras de um lado para outro, um livro, outro da Bíblia, para que nós possamos ter segurança do assunto, de acordo com o que diz a palavra de Deus, né? Então, é esse o nosso compromisso. Então, o primeiro versículo que nós vamos ver hoje vai ser lá no livro de Gênesis, porque ali está no início de todas as coisas. Então, você abre a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e versículo 17. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, porque aqui está a origem de tudo. O versículo 16 de Gênesis 2, vai dizer o seguinte: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Observe que Deus, ao criar o homem, deu uma ordem para ele. Qual era a ordem? A ordem é a seguinte: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Você está percebendo aqui o que é que o Senhor falou para Adão aqui, quando ele colocou ele no jardim? Ele deu a ele uma ordem, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, o versículo 16. Aquele jardim estava repleta de árvores. Então Deus falou que de toda árvore do jardim ele podia comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não deveria comer, porque no dia que ele comesse, certamente ele ia morrer. Então essa foi a ordem dada por Deus, que ele tinha liberdade, o homem tinha liberdade para comer de todas as árvores, com exceção de uma única árvore. Ele não deveria comer, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o que aconteceu? Eu e você, nós sabemos o que aconteceu. O homem desobedeceu a Deus. E a desobediência do homem, de Adão e Eva a Deus, foi um ato pecaminoso. Por causa dessa desobediência, o pecado entrou no homem, certo? Foi por causa da desobediência, não foi por outra razão. Existem várias ideias aí que não tem nenhum respaldo nas Escrituras, né, que para dizer que o pecado foi uma outra coisa. Não, o pecado foi a desobediência dessa ordem direta que Deus deu para o homem. É muito importante isso ficar claro. E no capítulo 3 desse mesmo livro de Gênesis, versículo 6, diz o seguinte, olha só:
Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, o que é que eles fizeram? Aqui registra exatamente o que aconteceu. Eles desobedeceram àquela ordem de Deus, que não era para comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, eles comeram. E o pecado assim foi introduzido no homem. O pecado entra no homem exatamente por meio da desobediência e gerando morte no homem a partir de então. Então entra o pecado e a morte entra por meio da desobediência. Vamos ver o que diz também Romanos capítulo 5. Livro de Romanos, capítulo 5. O versículo de número 12, Romanos 5:12, olha só o que é que diz. Está explicando ainda mais o que nós estamos falando, o que eu estou falando para você. Versículo 12 fala assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Isso aqui é uma referência a quem? A Adão, aquele ato lá de desobediência que ele cometeu. Então diz que por um só, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então a morte e o pecado entraram ali por causa da desobediência daquele homem, Adão e Eva. Eles desobedeceram a Deus. Assim também, continua o versículo 12, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então veja só a seriedade do que está sendo dito aqui, explicado para nós. Não só o pecado entrou naquele homem Adão, o primeiro homem, o primeiro casal, mas esse pecado passou a todos os homens. Então todos os homens que vieram a partir de Adão, porque todos os homens vêm de Adão, a origem é Adão, é um casal só foi colocado ali no jardim, então toda a humanidade vai descender desse único casal. Por isso que todos os que vêm depois deles são pecadores, como Adão e Eva se tornaram. É o que está dizendo o texto aqui. Assim também como a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então eu e você, que não temos nada a ver com o que eles fizeram, recebemos por herança a natureza do pecado. Então a natureza do pecado passou a todo homem que veio depois de Adão. Veja só como é séria a situação e como aqui fica claro que as nossas atitudes, elas trazem sérias consequências não só para nós, mas para outras pessoas. Aquela atitude de Adão e Eva trouxe consequência para toda a humanidade, porque todo o ser humano já nasceu com a natureza do pecado. É como se fosse uma doença hereditária que é passada de pai para filho, né? E nenhum homem está livre dessa natureza pecaminosa, porque todos têm a natureza do pecado habitando neles. Então todos nós já nascemos com a natureza pecaminosa, é o que diz a palavra de Deus. É por isso que você vai ver que mesmo uma criança já tem atitudes de rebeldia, mesmo sem ninguém ter ensinado aquilo para ela. Por quê? Porque ele tem uma natureza pecaminosa. Mesmo sendo uma criancinha, mas você percebe que as atitudes são estranhas, são atitudes estranhas de uma criança, por causa que cada uma delas já tem essa natureza. O que vai acontecer é que com o decorrer do tempo, ela vai crescendo, e essa natureza também vai se desenvolvendo, e aí só Deus sabe o que pode acontecer. Tá certo? Então esse é o primeiro ponto que nós vemos aqui, é que o pecado entra na humanidade por meio daquele ato de desobediência de Adão e Eva. É importante entendermos também que o homem, antes disso, ele não tinha a natureza do pecado, ele foi criado sem pecado, mas a natureza entrou nele, a natureza pecaminosa. Vamos ver também Romanos capítulo 7, versículos 17 e 18. Já estamos no livro de Romanos, né? Agora capítulo 7, o versículo 17 e o versículo 18, que diz assim, olha só. O livro de Romanos tem muitas passagens que trazem nos esclarecimento a respeito da questão do pecado. Versículos 17 e 18 de Romanos 7.
Diz o seguinte, o apóstolo Paulo falando aos Romanos, ele, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ele está falando aqui dessa luta interior que tem dentro do homem, que ele quer fazer a coisa certa, mas ele finda fazendo o que não é correto. Então ele diz, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então é o que veio habitar, que veio fazer morada no homem, que é a natureza pecaminosa. Versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Então a pessoa até quer fazer o que é certo, o que é correto, mas é sempre atraído, levado a fazer aquilo que não agrada a Deus. E os pecados, né? Aqui está falando de pecados. Os pecados são o quê? São os atos pecaminosos, são os atos individuais, como atitudes, gestos, palavras que são contrárias à palavra de Deus. Até porque essa palavra pecado, o significado de pecado, é você errar o alvo. Pecado significa errar o alvo. Então Deus nos criou com um propósito e nós estamos indo na direção contrária. Nós não estamos acertando. Quando nós vamos contrário àquilo que Deus estabeleceu, aquela ordem dada por Deus, então isso é comparado como errar o alvo. Nós erramos o alvo e isso é pecado. Pecado significa errar o alvo, ou seja, não está de acordo com o procedimento que Deus preparou para cada um de nós. Então vimos que lá em Gênesis a natureza do pecado entrou em nós, e agora nós estamos fazendo muitas coisas que não agradam ao Senhor, e isso são chamados de pecados ou atos pecaminosos. Você está entendendo? Nós recebemos a natureza do pecado e assim nos tornamos pecadores e cometemos pecados, atos pecaminosos. Ainda nesse capítulo 7 aqui do livro de Romanos, versículo 14, nós vamos ver também, quando Paulo fala assim, porque sabemos que a lei é espiritual, eu toda a vida sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Mas esse texto aqui eu vou deixar para comentar depois desse hino que nós vamos ouvir, e para completar aqui o primeiro quadro do nosso programa, e na sequência nós continuamos falando a respeito desse assunto. O hino que vamos ouvir é Amor de Pai. Minha esperança, força que sustenta, a razão para não seguir, meu futuro certo, pão que me alimenta, quando eu penso em desistir. És Criador, amigo, fiel a mim. És meu pastor, abrigo, amor sem fim. Vou ao teu encontro para ouvir o teu amor de Pai, amor por mim. Nada mais importa quando sinto teu amor de Pai, amor por mim. Amigo, fiel a mim. És meu pastor, abrigo, amor sem fim. Vou ao teu encontro para ouvir do teu amor de Pai, amor por mim. Nada mais importa
quando sinto teu amor de pai, amor por mim. Vou ao teu encontro para ouvir do teu amor de pai, amor por mim. Nada mais importa quando sinto teu amor de pai, amor, amor por mim. Amor por mim. Sinto teu amor, sobre teu amor. Estamos às 10 horas 29 minutos. Você está ouvindo o programa Tua Palavra é a Verdade, com você aqui, Francisco Araújo. Lembrando as nossas reuniões, todas as quartas e sábados, 19h30 horas. Reunião das quartas-feiras acontece nos lares. Se você desejar uma reunião na sua casa, é só entrar em contato conosco. O telefone é 981 13 5880, 981 13 5880. Entre em contato que nós, com muita alegria, vamos estar fazendo uma reunião na sua casa, no seu lar, reunião para orarmos, para meditarmos na palavra de Deus, para louvarmos o Senhor. É muito bom nós podermos receber na nossa casa, né, a palavra de Deus. Se você desejar, é só entrar em contato conosco. Se você também tem desejo de aprender mais sobre as Escrituras, fazer um curso bíblico, aprender sobre a Bíblia, você que às vezes vai ler as Escrituras e tem dificuldade para compreendê-la, às vezes você pode estar desejoso de ter uma orientação, uma direção, um curso bíblico para ajudar você, é só entrar em contato. 981 13 5880. Meus irmãos, quero aqui agradecer também a audiência dos amados irmãos que estão aí nos ouvindo pela internet, né, pelos aplicativos, os irmãos lá em Campina Grande, ao irmão Silvestre, a irmã Laniene, ao irmão Cliudênio, a irmã Joilma, o irmão Cliudênio, que semana passada estava aqui conosco, participando do nosso programa, né, a irmã Ceissa, né, o Jair, todos que estão ligados, o nosso muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. No bloco anterior, nós começamos o tema falando a respeito do pecado e vimos, baseado nos textos principalmente de Gênesis, capítulo 2 e 3, né, ali o homem ele desobedece a Deus e essa desobediência entra nele a natureza do pecado, ele passa agora a ter uma natureza que é contrário a Deus habitando dentro dele, o que o leva a cometer atos pecaminosos. Então o homem se torna um pecador a partir lá da desobediência que Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus, né? Então esse foi o pecado, foi a desobediência, e vimos que esse pecado passou a todos os homens se tornaram pecadores por causa que todos os homens vieram de Adão, o único casal. Então nós mesmo sem querer, sem ter feito nada, já nascemos com essa natureza que é contrária a Deus, que leva-nos a cometer atos pecaminosos. E concluímos o quadro anterior, né, o bloco anterior, no versículo 14 do livro de Romanos, Romanos capítulo 7. Romanos 7, principalmente, fala muito sobre isso. E aqui o apóstolo Paulo está falando que o homem, ele se torna um escravo do pecado. Ou seja, o pecado tem domínio sobre ele. Veja como isso é sério. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já falou para você mesmo que você não iria fazer algo porque você considera que aquilo é errado, que aquilo traz um peso sobre a sua consciência, e você prometeu, nunca mais eu faço isso, e logo depois você já se encontrava fazendo novamente aquilo que você tinha jurado que não ia mais fazer? Talvez isso tenha acontecido muitas vezes na sua vida. Essa é uma experiência de que essa pessoa, ela é escrava daquilo, aquilo tem domínio sobre ela. É isso que Paulo está querendo falar aqui nesse versículo 14, que fala assim, Romanos 7,14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu toda a vida sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então o homem ele está sujeito a isso, ele está debaixo dessa escravidão, o pecado tem domínio sobre o ser humano. É muito triste, mas é uma verdade.
E eu lembro da minha própria experiência, quando lá com 17, 18 anos, eu ainda não tinha sido alcançado, não tinha sido ainda resgatado pelo Senhor Jesus, e eu tinha uma prática de beber, bebida, né? Bebida alcoólica, se embriagar, essas coisas todas, até porque eu vinha de uma família que isso é uma coisa muito comum. No final de semana estava todo mundo, né, bebendo, se embriagando, enfim, parecia que era um programa de família, era bem comum isso ao meu redor. Eu tinha 16, 17, 18 anos, porque pela misericórdia de Deus, eu fui alcançado por Cristo com 18 anos, isso mudou a minha vida, graças ao Senhor. Então, mas eu lembro que todo final de semana, eu estava ali novamente bebendo, né? Enfim. Quando chegava na segunda-feira, inclusive hoje é segunda, talvez você esteja experimentando isso que eu estou falando, que eu experimentei. Eu sei que, na verdade, muitas pessoas estão experimentando isso. Chegava na segunda-feira, aquela ressaca, aquela tristeza interior, aquela angústia, aquele sentimento ruim, tudo era ruim na segunda-feira. Por quê? Porque tinha passado o final de semana se enchendo, né, de bebida, né, se embriagando, né, e o corpo na segunda-feira estava sofrendo ali para lidar com aquela situação. E eu lembro que na segunda-feira eu prometia para mim mesmo, eu dizia, nunca mais eu entro nessa situação. Nunca mais eu vou estar novamente me embriagando, bebendo, porque essa experiência é muito ruim da segunda-feira. Então eu prometia isso na segunda-feira para mim, eu jurava para mim mesmo que nunca mais ia fazer aquilo. Sabe qual era a situação? Na sexta-feira já estava da mesma forma. Na outra segunda eu estava com esse mesmo pensamento. Eu juro que eu não vou mais fazer isso. Eu juro que eu não vou mais passar por isso. Mas estava lá, porque era algo que era maior do que eu, era algo que me escravizava. E talvez hoje, segunda-feira, você que está me ouvindo, esteja experimentando isso. Você está dizendo que nunca mais vai fazer o que fez ontem. Ou seja a bebida, seja outras coisas, seja outros pecados. Talvez a sua consciência esteja te acusando, dizendo que aquilo que você fez é errado. Mas você, mais cedo ou mais tarde, cai novamente na mesma situação. Sabe o que é isso? Isso mostra que você é escravo. Isso mostra que você está sujeito à natureza pecaminosa que leva você a fazer coisas que você sabe que não deve fazer. É isso que Paulo está falando aqui nesse versículo 14. Vendido à escravidão do pecado. Versículo 19 do capítulo 7 ainda. Versículo 19 e 20 diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. O pecado, no singular, ele habita, leva o homem a fazer aquilo que o homem não quer fazer. Então isso é o quê? É uma escravidão do pecado, que encontra todo ser humano até o dia em que Cristo o liberte dessa escravidão. Só Jesus pode libertar o homem da escravidão do pecado. E por que o homem está nessa escravidão? Porque esse homem é um descendente de Adão e já nasceu com a natureza do pecado. Romanos capítulo 5, acompanhe conosco. Romanos capítulo 5, versículo 19. Vamos ver o que diz aqui Romanos 5, 19. Diz assim, ó, porque como pela desobediência, observe isso aqui, porque como pela desobediência de um só homem, está se referindo a quem? Está se referindo a Adão, lá no jardim, pela desobediência, aqui está dizendo que aquele pecado que ele cometeu foi o da desobediência, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, então Adão pecou e todos nós nos tornamos pecadores. Observa agora a continuação. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então aqui ele faz esse contraste agora entre Adão e Cristo. O primeiro Adão nos trouxe escravidão. O primeiro Adão introduziu o homem no pecado. Mas o segundo Adão, que é Cristo, a Bíblia chama ele de segundo Adão. Então, assim também pela obediência de um só homem. Quem foi esse só homem? Esse só que obedeceu? Jesus.
Ele veio aqui viver uma vida em total obediência ao Pai. Então, por meio de Jesus, muitos se tornaram justos. Então, muitos foram libertos da escravidão do pecado por causa da obediência de Jesus, por causa da obra que Jesus realizou lá na cruz do Calvário. Então, por meio de Adão, o pecado veio, mas por meio de Cristo veio a salvação. Adão tornou muitos outros homens pecadores, mas Cristo tornou muitos homens justos. Justos, né? Na verdade, Adão tornou todos os homens pecadores. Porque a partir de Adão, todos os homens que vieram depois dele nasceram com a natureza do pecado. Mas aqui, quando fala de Jesus, fala que muitos, não todos, mas muitos, se tornaram justos pela obediência de um só homem, que é Jesus. Por que muitos e não todos agora? Porque esses que estão na condição de escravos do pecado, eles precisam crer no Senhor Jesus. E Jesus não obriga ninguém a crer nele. Então é uma atitude que eu e você devemos tomar. Ou seja, é uma coisa que nós devemos buscá-lo, crer nele, confessá-lo como Senhor e Salvador. E sabemos que alguns não farão isso, não fizeram isso. Por isso que apenas muitos serão justos, não todos, mas todos são pecadores. É importante enfatizar isso, né? Então é muito interessante. Também Romanos capítulo 3, versículo 23, vejamos o que diz Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou carecem, precisam da glória de Deus. Então, todos pecaram, todos estão em pecado e necessitam e carecem, estão destituídos da glória de Deus. Então, toda a humanidade, ela se encontra na mesma condição, né? Todos são pecadores e precisam da glória de Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo, que ele veio para redimir o homem, para libertar o homem da escravidão do pecado. Isso é maravilhoso. Louvado seja Deus por isso. Vamos ver agora no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 28. Mateus 26, 28. Acompanhe-nos com a sua leitura. Essa passagem é muito conhecida, né, que é o Senhor, quando está ali partindo o pão com os discípulos, ele diz o seguinte: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, olha, ligando com o que a gente viu há pouco lá em Romanos, que muitos foram feitos justos, né? Aqui, quando ele está partindo o pão com os discípulos, ele diz isso. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Aqui, pecados no plural, não é? Para perdão de pecados. Jesus está dizendo que o seu sangue foi derramado para fazer uma nova aliança, para que as pessoas, né, para que muitos tivessem os seus pecados perdoados, porque dos pecados nós precisamos de perdão. É perdão para os nossos pecados. Mas do pecado, a natureza pecaminosa que tem dentro do homem, ele precisa de libertação, ser liberto da natureza do pecado, da ação do pecado, da escravidão do pecado sobre a sua vida. Tá certo? Então aqui, esse texto aqui fala exatamente do sangue de Jesus que foi derramado, foi feita uma nova aliança para perdão de pecados. Também no livro de Atos, capítulo 10, Atos, capítulo 10. O versículo é o versículo 19, Atos 10, 19. Atos 10, 43, perdão. Atos capítulo 10, versículo 43, fala assim: dele são todos os profetas. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, se referindo a Jesus, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão ou perdão de pecados.
Então, lá em Adão, nós temos um problema. O pecado entrou na humanidade, mas em Jesus Cristo nós temos o quê? O perdão de pecados. Então, nós não temos que ficar toda a nossa vida escravos do pecado, porque houve Deus providenciou uma solução para isso. A solução foi a obra de Jesus Cristo, que veio, foi à cruz e morreu por nós, para que nós fôssemos libertos da escravidão do pecado e tivesse os nossos pecados, os nossos atos pecaminosos perdoados, e assim fôssemos reconciliados com Deus. É maravilhoso o nosso Senhor. E voltando para Romanos capítulo 6 agora. Romanos capítulo 6, versículo 18. Olha só o que é que diz. E uma vez libertados do pecado, você vai ver sempre a palavra quando fala de libertação é do pecado, no singular. Quando fala de perdão, é de pecados, no plural. Essa distinção é importante. Então o versículo 18 ele fala assim, uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Aleluia. Aleluia, porque aqueles que creram, eles foram libertados do pecado. Eles não são mais escravos do pecado, ele não precisa viver mais sujeito, como eu vivia antes, que não conseguia deixar de me embriagar. Prometia para mim mesmo que não ia mais fazer aquilo, mas na outra semana estava na mesma situação, e eu sei que muitas pessoas que estão nos ouvindo se encontram e têm essa experiência de dizer que não vou fazer mais isso e está lá novamente. Por quê? Porque a natureza do pecado escraviza. E para sermos libertos dessa escravidão do pecado, só por meio de Jesus Cristo, é o que está dizendo aqui, e uma vez libertos do pecado, fomos feitos servos da justiça. Servos da justiça. E no versículo 22 de Romanos capítulo 6, agora, porém, libertos do pecado, olha que maravilha, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Que texto maravilhoso. Eu vou ler mais uma vez. Isso aqui é para você que já creu no Senhor Jesus. Essa é uma verdade preciosa. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, é maravilhoso que, uma vez que cremos no Senhor Jesus, Ele se torna o Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos libertos do pecado e transformados em servos de Deus. Glória a Deus por isso. É maravilhoso, né, meus amados? É maravilhosa a palavra de Deus que traz todo esse esclarecimento, todo esse entendimento para nós. Eu quero ler também com você que está na escuta do nosso programa, eu quero ler com você também Isaías 59, o livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e o versículo 2. Observe aqui, esse texto é muito interessante, é um texto muito interessante, porque fala aqui, detalha, o que é que esse pecado ele faz separação, ele distancia o homem de Deus. Lembremos que quando Adão ele pecou, a primeira atitude de Adão e Eva, quando eles pecaram lá no jardim do Éden, foram se esconder de Deus, se esconderam entre as árvores do jardim. Não foi assim? Ou seja, eles sabiam que tinham feito algo errado, algo que desagradava a Deus. É assim que acontece com o homem. O homem, quando ele faz algo errado, ele se esconde. Quando ele faz algo que é aprovado, ele tem satisfação em estar ali, estar exposto. Mas quando ele faz algo que é errado, ele se esconde. Se você tem crianças em casa e você procurar o seu filho e você não encontrar, se ele se esconder, é sinal que ele fez alguma coisa de errado. Então ele está se escondendo ali porque ele fez algo que não agrada aos pais. A criança já sabe disso, porque a consciência dela acusa que aquilo não era para ter sido feito. Então aqui no livro de Isaías 59, versículos 1 e 2, fala assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Não, não está. Ele está dizendo, eis que a mão do Senhor não está encolhida
para que não possa salvar, para que não possa socorrer. Nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Não está. A mão do Senhor não está encolhida, o seu ouvido não está surdo. Não. Qual é o problema, então? Que às vezes não há uma resposta, não há uma ação de Deus. Versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha como é sério. Ele diz que as nossas iniquidades, os nossos pecados, faz separação entre nós e o nosso Deus. E os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que não vos ouça. Então o problema não está com Deus. O problema está com o homem, que vive cometendo pecado, vive escravo do pecado, fazendo a vontade da carne, e isso se torna uma barreira que impede que Deus responda, que Deus dê ouvidos à sua oração. Às vezes nós queremos o favor de Deus, mas queremos continuar vivendo da mesma forma, cometendo os mesmos erros, cometendo os mesmos pecados. Queremos viver uma vida distante, separada de Deus, mas queremos os benefícios de Deus. Quando a coisa aperta, nós clamamos: vem, Senhor, me ajuda, me socorre. Quando o socorro vem, quando o socorro chega, aí nós voltamos para a mesma vida distante de Deus, sem temer a Deus, sem buscar os caminhos do Senhor. Então Isaías diz que os pecados, ele faz essa separação. Separa, de maneira que o Senhor não responde nem atende. Por quê? Porque vive uma vida ainda no pecado. Senhor Jesus. Estamos às 10 horas 50 minutos. 10 horas 50 minutos. Você está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade. Eu queria ler com vocês aqui. Não vai dar para nós concluirmos esse assunto hoje. Ler com vocês 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Primeira epístola de João, capítulo 1, o versículo é o versículo 9, né? Diz o seguinte, ó: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, principalmente, esse texto aqui está relacionado principalmente para aqueles que já conheceram o Senhor. Porque mesmo que nós tenhamos crido, nós não deixamos de ser pecadores. Mesmo que nós tenhamos tornado filhos de Deus pela obra de Cristo, nós ainda cometemos atos pecaminosos. Nós não somos mais escravos do pecado. Mas nós constantemente falhamos. E Satanás, o inimigo de Deus, que também é o nosso inimigo, ele fica nos acusando. Olha, você fez isso, olha, você falhou. E o que a palavra de Deus fala? Fala que, nesse texto que nós estamos lendo de 1 João, que quando nós fazemos algo que ofende ao Senhor, nós devemos nos arrepender, confessar o nosso pecado, e o Senhor nos perdoa e nos lava com o seu precioso sangue. Esse texto que eu vou ler com você mais uma vez diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, plural, né? Que os pecados recebem perdão, e nos purificar de toda injustiça. Indo para o versículo 7, né? 2 versículos antes, fala assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O Senhor, se confessarmos o nosso pecado, ele nos perdoa os pecados, então nós temos perdão e purificação de pecados por meio do sangue de Jesus que nos purifica, e perdão por meio de confessarmos o nosso pecado a Deus. Então não perca tempo. Se você se encontra numa condição onde você está sendo acusado dos seus pecados, é momento de você se arrepender verdadeiramente, ir diante de Deus e pedir perdão pelo pecado cometido. Pedir que Ele nos lave com o precioso sangue, o sangue de Jesus, e assim nós somos purificados, nós somos perdoados de todo o pecado, e então nós podemos entrar na presença de Deus cheio de ousadia, que é o que vai dizer Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, o versículo 19, diz o seguinte:
Tendo, pois, irmãos, ousadia ou intrepidez para entrar na presença do Senhor, ou no Santo dos Santos, algumas versões, né? Pelo sangue de Jesus. Olha só, lembre que quando Adão pecou, ele se escondeu de Deus, ele saiu da presença de Deus. Não foi assim quando ele cometeu o pecado? Porque o pecado afasta. Mas o perdão, a purificação do sangue de Jesus nos aproxima, porque diz aqui que nós devemos ter ousadia para entrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus Cristo nos purifica e nos lava de todo o pecado, e assim nós podemos entrar na presença do Senhor, podemos viver na presença de Deus, podemos estar diante dele cheio de ousadia, cheio de ânimo, de encorajamento, porque não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque os nossos pecados foram perdoados. Perdoados por quê? Porque nós de fato e de verdade nos arrependemos, confessamos nosso pecado e assim o Senhor nos perdoou. Não é? Então existe, irmãos, meus amados, esse problema na humanidade que é a natureza do pecado, a natureza pecaminosa, que é chamado de pecado singular. Existe os pecados, que é os atos pecaminosos no plural, e existe a pessoa que é o pecador. Então, o pecado, os pecados e o pecador. Esperamos que tenha ficado claro para você esse assunto. Se não ficou tão claro, até porque é um assunto bem mais complexo, eu recomendo que você acesse o nosso canal lá no YouTube. Lá no YouTube nós vamos estar colocando amanhã esse programa, você vai assistir e você vai ouvir novamente esse conteúdo e poder verificar, e poder ser ainda mais esclarecido. Queremos lembrar você das nossas reuniões, quartas e sábados, 19h30 horas. Quartas e sábados, 19h30 horas. Nas quartas é programa nos lares, né? Nos lares, as casas da reunião de casa. E nos sábados, 19h30 horas, lá na rua Helena Vicente Senum, no Parque da Lagoa. Mas com exceção desse sábado que vem, a reunião do sábado será lá na Chácara Manaim, em frente à Chácara Canaã, a Granja Canaã, lá no sítio Geraldo, ali perto da escola Yaya Tavares. Você é o nosso convidado para estar conosco nesse sábado que vem à noite, para junto louvarmos o Senhor, ali fazermos uma refeição juntos e sermos ainda mais encorajados a permanecer na presença dele. Você é o nosso convidado. Meus amados, já estamos chegando ao final do nosso programa. Não deu para nós concluirmos esse tema, mas nos próximos programas nós vamos detalhando ainda mais esse assunto. É um assunto muito interessante. Estamos às 10h57, estamos chegando ao final do programa A Tua Palavra é a Verdade e queremos convidar você para estar conosco na próxima segunda-feira, 10h da manhã, se assim o Senhor nos permitir, aqui no programa A Tua Palavra é a Verdade. Você tem um encontro marcado conosco, um encontro com a Palavra de Deus, toda segunda-feira, às 10h da manhã. Lembrando que o nosso telefone está à disposição, 981 13 5880, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, nós vamos estar respondendo ali. Queremos convidar você mais uma vez para, nesse final de semana, estar conosco no sábado à noite, às 19h30, lá na Chácara Manaim, no sítio Geraldo, próximo à escola Yaya Tavares. Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos por mais um dia, por mais um programa. Te agradecemos pela tua palavra e rogamos por cada um dos nossos ouvintes que tu visites nessa manhã.
em especial aqueles que estão enfermos, estão adoentados, estão acamados. Senhor, que o Senhor seja a cura, que o Senhor visite com cura, levando restauração para o seu corpo, mas também para a sua alma e para o seu espírito. Abençoa cada um no nome de Jesus. É o que nós te rogamos. Amém. Glória a Deus. Fiquem todos na paz e até a próxima segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir. A ti, Senhor,